sobriedade e paz. Só por hoje, graças a Deus. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e em vós termine tudo o que fizermos. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo ao nosso programa de Vida Nova da Pastoral da Sobriedade. O meu nome é João Carlos. E a gente se reúne toda terça-feira lá na Paróquia Santa Inês, às 19h30. Você é nosso convidado especial. Estamos aqui reunidos hoje para vivenciar o 7º passo de nossa caminhada, o reparar, deste programa de Vida Nova, que é composto por 12 passos e está baseado na Palavra de Deus e na pedagogia de Jesus Cristo Libertador. A reflexão e a vivência desses 12 passos nos apresentam uma maneira de vida nova, uma conversão. Mas agora a nossa libertação não será imediata. Vai depender da nossa luta e da nossa perseverança. Semanalmente a gente vivencia cada um desses 12 passos. E hoje, como eu disse, é o passo reparar, que diz o seguinte: a prece é a seguinte: Senhor, reparo financeira e moralmente a todos que na minha dependência eu prejudiquei. Ajuda-me a resgatar a minha dignidade e a confiança dos meus. Restaura-me. Repita comigo. Senhor, reparo financeira e moralmente a todos que na minha dependência eu prejudiquei. Ajuda-me a resgatar a minha dignidade e a confiança dos meus. Restaura-me. Nesse momento, a gente vai para a leitura bíblica proposta para este passo. E ela está em Tito, capítulo 3, do versículo 3 ao 7, que diz o seguinte: Também nós, antigamente, éramos insensatos, desobedientes, extraviados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo na perversidade e na inveja, dignos de ódio e odiando-nos uns aos outros. Mas a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, se manifestaram. Ele nos salvou, não por causa dos atos justos que tivéssemos praticado, mas porque fomos lavados por sua misericórdia através do poder regenerador e renovador do Espírito Santo. Deus derramou abundantemente o Espírito sobre nós, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, justificados por sua graça, nós nos tornássemos herdeiros da esperança da vida eterna. A gente começou essa caminhada com um passo admitir. Quando a gente viu que não tinha mais saída, não tinha mais jeito. Levar aquela vida daquele jeito, daquela forma desregrada, sem dignidade alguma. E o pior, a gente ainda adoecia a nossa família também. Nossa mãe, nossos filhos, esposa, pai, amigos que nos queriam tão bem. A gente acabava com a saúde daquelas pessoas também, cara, porque se fosse só a gente, ainda assim seria um desperdício, né? A gente que é imagem e semelhança de Deus, devemos valorizar isso, não é mesmo? A gente admitiu que não dava mais. Em seguida, a gente passou para o passo confiar. Confiar num poder superior, muito maior, infinitamente grande do que a nossa própria força. Deus. Uma intervenção divina, passamos a confiar. Em seguida, o passo entregar. A gente se entregou aos cuidados desse poder superior, Deus, Jesus Cristo. E em seguida, o arrependimento bateu à nossa porta.
o passo arrepender-se. Arrependendo-se, você confessa. Confessando-se, você renasce. E hoje estamos no passo reparar desse programa de vida nova, essa caminhada que é um dia de cada vez. Agora, a gente vai nesse momento partilhar uma perguntinha baseada na leitura bíblica de hoje e esse passo reparar. A pergunta é a seguinte: para você, reparar é resgatar a dignidade? Para você, reparar é resgatar a dignidade? Nesse momento eu vou convidar o nosso amigo Paulo, que vai fazer uma participação e vai aprofundar um pouco mais, baseado em suas experiências e em sua recuperação. Seja bem-vindo, meu amigo Paulo. Fique à vontade, meu irmão. Boa noite, família pastoral. Estou muito grato por participar desse projeto, que nos ajuda a falar um pouco sobre a pastoral e seus passos. Hoje eu vou falar do 7º passo, onde diz: Senhor, repara financeiro e moralmente a todos que na minha dependência eu prejudiquei. Ajuda-me a resgatar a minha dignidade e a confiança dos meus. Restaura-me. E vem a pergunta dizendo que, para você, qual é a grande importância da gente resgatar a nossa dignidade, a nossa moral? Sabemos que quando a gente está no mundo do álcool e das drogas, a gente perde totalmente a moral, a dignidade, A gente traz prejuízo não somente para a gente, mas para os nossos familiares. Então, quando a gente começa a viver em sobriedade com Cristo, com certeza a gente começa a resgatar a dignidade, as confianças daquelas pessoas que nós prejudicamos, e devemos, para permanecer sóbrio e que seja uma sobriedade com serenidade, com Cristo, na medida do possível a gente vai reparando aquelas pessoas onde a gente enganou, A gente às vezes, quantas vezes eu pedia dinheiro emprestado e não pagava, eu talvez pegava até objetos da minha casa para vender por um preço tão irrisório, e naquele momento eu achava que não tinha importância nenhuma, Mas agora eu percebi que, com já 1 ano e 3 meses de sobriedade, eu tenho que reparar financeira, que para mim, graças a Deus, por eu ter um trabalho e não perdi meu trabalho, eu consegui reparar grande parte do financeiro. Mas a mim também é muito importante que eu repare os meus prejuízos, Isso me motiva a viver sóbrio, Começando a construir uma vida melhor, financeiramente, E moralmente também. Porque isto é um processo, a nossa sobriedade é um processo contínuo. E com certeza, quando você está dentro desse processo, seguindo os 12 passos que a pastoral oferecem, e colocando sempre Deus em primeiro lugar, as coisas começam a fluir. Você começa a ficar menos desonesto, Começa a crer mais em Deus. Graças a Deus, Ele me ajuda todos os dias nas minhas orações, Que eu reconheço que sem a presença de Deus, por mais que eu tente, eu não permanecerei sóbrio, eu tenho convicção disso.
E a pastoral, para mim, eu falo que é meu porto seguro, que é onde lá eu me encontro com meus iguais, eu ouço a palavra de Deus, a gente louva, a gente se abraça, a gente se ajuda, como foi dito pelo nosso irmão Carlos, é onde o nosso remédio sai pela boca e entra pelo ouvido. Então, meus queridos irmãos, meus irmãos da pastoral, concluindo o meu pensamento, eu quero agradecer a todos por essa oportunidade e peço a Deus que me conceda mais 24 horas de sobriedade, serenidade e paz, e para vocês milhões e milhões de 24 horas. Sobriedade e paz só por hoje, graças a Deus. Obrigado, Paulo. Que Deus continue abençoando abundantemente sua vida. Reparar é resgatar a dignidade. Nós também, como no texto bíblico de hoje, tivemos uma vida indecente, de desobediência e extravios. Éramos escravos dos vícios e pecados, das paixões e prazeres. Vivíamos uma perversidade sem fim e de inveja, nos pervertendo e principalmente levando os outros para o mau caminho também, pervertendo os outros, colocando os outros em perdição. Andávamos com más companhias, com um grupo de morte, e odiávamos aqueles que não concordavam com a gente, que não compactuavam com nossas ideias. Por causa de nossa opção pelas drogas, pelos vícios, éramos dignos de ódio, de desprezo, e éramos marginalizados. Podemos dizer que, mesmo querendo viver lá no fundo, odiávamos a vida que tínhamos. E para não voltar atrás, para não reparar, vivíamos essa vida desregrada, sem dignidade alguma. Como já vimos nos passos anteriores, muitas coisas devagarinho a gente vai reparando. Você percebeu? Algumas coisas em nossas vidas estão se renovando, porque reconhecemos que estávamos vivendo na morte, na incerteza, e não no bem, e não na sobriedade. Mas algo dentro de nós clamava, gritava por dignidade. Quando chegamos ao fundo do poço, quando clamamos pela misericórdia e pela bondade de Deus, Ele nos socorre e nos salva. Deus, porque eu permiti, porque eu me arrependi, porque eu implorei, Deus está me regenerando, nos renovando no seu Espírito. Esse texto nos fala e nos remete aos acontecimentos do passado, mas também nos conscientiza que é necessário uma conversão radical, isto é, uma mudança profunda no nosso modo de viver. Aqui está o sentido da conversão. Passar de uma situação de morte para a vida. Em cada versículo dessa palavra, nos é relembrado que a salvação e os dons do Espírito nos vêm pela graça e pelo amor de Deus. E é pela fé que teremos a certeza de que seremos em Cristo Jesus vencedores de todo o mal, de toda a fraqueza, de toda a dependência, sendo capazes de reparar todos os males causados aos outros e a nós mesmos. Devagarinho, a gente vai consertando a nossa vida. Não é do dia para a noite. É um processo lento, doloroso. É um tijolinho de cada vez. Você vê aquele edifício enorme, gigantesco, arranha-céu. Pois é, um dia ele começou pelo baldame, por um tijolinho, até ir subindo. A mesma coisa é a nossa vida, é a nossa conversão, é a nossa mudança. É um dia de cada vez. É de 24 em 24 horas. Não adianta ir com muita sede ao pote, com muita ansiedade, que você pode se perder.
você pode voltar à estaca zero. A gente sabe como é que funciona isso, não é mesmo? A gente fala sobre isso abertamente no nosso grupo, que novamente vou te convidar toda terça-feira, a partir das 19h30, lá na paróquia Santa Inês. Agora a gente vai fazer a nossa leitura da oração da sobriedade. Senhor, admito minha dependência. Sei que a minha libertação não será imediata. Dependerá da minha perseverança na vivência do programa de vida nova. Confio em Ti. Entrego minha vida em Tuas mãos. Arrependido, confesso meus pecados, para renascer no Teu Espírito, sendo uma criatura nova. Quero reparar os males que causei, professar a fé, orar e vigiar para não cair em tentação. Servir gratuitamente para fazer dos excluídos os preferidos. Celebrar a Eucaristia com os irmãos por uma vida plena, sem males e sem drogas. Festejar cada dia de sobriedade só por hoje, graças a Deus. Amém. O Deus da vida, que se revela na pessoa de Jesus Cristo, nos enche do seu Espírito, nos renove na alegria do seu amor e nos mantenha em sobriedade agora e sempre. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Sobriedade e paz, só por hoje, graças a Deus.